Jovens e velhos santistas jogaram a Série B do Campeonato Brasileiro, dá ao torcedor do Santos uns períodos longos, né, de descanso mental, no aspecto tensão esportiva, e também para refletir sobre os problemas do clube, refletir sobre as necessidades do clube muito urgentemente, porque tem situações em que nós estamos absolutamente atrasados, com todo mundo se dando bem. Eu vi outro dia o Red Bull Bragantino está reformando um estádio municipal lá em Bragança, que vai ter uma capacidade pequena, acho que não vai ter nem 15 mil lugares, para ele jogar. Está reformando o estádio municipal e depois vai ficar para a municipalidade. E vai reformar para jogar, porque depois o estádio atual do Red Bull Bragantino vai ser transformado num estádio mais moderno. Isso é o que é bom de você ter dinheiro, né? E no caso do Bragantino, ter um dono. O clube de Bragança tem um dono. E com dinheiro tudo é fácil, né? Vejam aí as campanhas dos times que até deram uma patinada no começo, enquanto o SAF, né? Mas Cruzeiro, Botafogo tem crescido. Por que eu estou falando isso? Porque o Santos ele vive uma situação difícil de alguns torcedores de outros clubes entenderem. O Santos tem uma dívida muito grande ainda, o Santos tem pouca capacidade de arrecadação e ele se vê quase que obrigado, impelido a correr atrás de um upgrade, um upgrade de estrutura, porque não dá para o Santos ter. Tudo bem que colocaram a nova iluminação no CT Rei Pelé, isso é importante, mas ainda não se resolveu a questão da posse do CT Rei Pelé. E o principal, né? O CT para base, para o futebol feminino, o Santos não tem sub-17 feminino, Brasil que capitalizou toda a audiência do sábado, vencendo a França nos Jogos Olímpicos por 1-0, o futebol feminino indo à semifinal. O futebol feminino do Santos não tem o sub-17 porque não tem alojamento para essas meninas. Aliás, a base feminina do Santos era em São Paulo. Era uma parceria com uma entidade, com uma faculdade, um negócio assim, né? Agora tem o Sub-20, que quase foi a final do Campeonato Paulista, tem o Sub-15 e não tem o Sub-17 porque não tem estrutura para isso. Então, assim, precisa de CT para a base e também para o futebol feminino. Precisava resolver a questão do CT Rei Pelé, precisa resolver a questão do estádio, gente. Não dá para você ver o São Paulo colocar o público que colocou no Morumbi ontem, neste sábado contra o Flamengo, ganhar uma grana enorme, como o Corinthians consegue, como o Flamengo, que arrematou lá o terreno do gasômetro, consegue hoje no Maracanã e vai conseguir ainda mais no futuro, e a gente eternamente discutindo o que fazer para ter um estádio maior, se vai ser na Vila Belmiro, se vai ser em outro lugar. O Pacaembu, infelizmente, que seria uma ótima opção para o Santos jogar em São Paulo, e na questão logística, mas em termos de capacidade, é um estádio que vai abrigar 26 mil torcedores. Caiu a capacidade do Pacaembu, né, que onde já uma vez colocaram 70 mil pessoas no Pacaembu, e no tempo que o tobogã estava liberado e com a capacidade também liberada pelos bombeiros, colocavam 40 mil pessoas lá, agora cabe 26 mil, com conforto, é o que dizem, né? Então, assim, o Santos está numa situação muito complicada. E é por isso que esse silêncio envolvendo a parceria com a W Torre é estranho. É um silêncio muito estranho, como é preocupante qual seria a alternativa caso o projeto com a W Torre não ande para frente, né? E esta semana eu vi uma rápida manifestação de um rapaz que tem tido boas informações do Santos. Eu já queria fazer um vídeo aqui para falar sobre isso, porque até quando a gente está na live de segunda-feira do canal, alguém vem perguntar como é que está a situação do estádio, como é que está a situação do estádio, e o silêncio sepulcral é preocupante. Então eu vou falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet, 1xBet parceiro do Canal 10, uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes clubes, grandes ligas do mundo, presente no futebol brasileiro, no futebol internacional. Você aposta no futebol, mas também nos chamados eSports e também em outras modalidades. Estamos aí em meio aos Jogos Olímpicos. Lembrando que a 1xBet é o mais confiável site de apostas do mercado, com grandes ganhos e pagamentos rápidos. E para apostar na 1xBet é fácil, você vai lá no link que eu deixo no comentário fixado, se inscreve na 1xBet e utiliza o meu código promocional, que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x, para obter vantagens, aqueles bônus especiais.
Então vai lá, mostra que você sabe tudo de futebol e ganha um dinheiro extra com a 1xBet. Lembrando que é importante sempre você apostar com responsabilidade. Vamos à nossa rodada de palpites para este domingo, dia 4 de agosto, 4 da tarde, 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, Fluminense e Bahia. O Fluminense tentando escapar lá das últimas posições, o Bahia City, né, o dinheiro injetado pelo time inglês, não, na verdade pelo dono do grupo City, né, que é lá do Catar. Acho que aqui tem cara de empate. Atlético e Grêmio, 4 da tarde, também acho que tem cara de empate. Corinthians e Juventude, 4 da tarde, acho que o Lucas Barbosa vai fazer gol. Aí o palpite eu deixo ao critério de vocês. E às 5 da tarde, Internacional e Palmeiras. Acredito que o Palmeiras vence essa partida, o Inter não anda lá muito bem das pernas. Então são os palpites para este domingo aqui na 1xBet. Eu aproveito nesse começo de vídeo e peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, ajude o canal 10 a continuar crescendo. Bom, como vocês sabem, eu dou meus pitacos aqui sobre o Santos, dou as minhas opiniões e dou crédito a quem trabalha profissionalmente cobrindo o Santos. Eu não trabalho profissionalmente cobrindo o Santos, eu sou um jornalista, mas aqui eu sou um torcedor que faço análises, que dou opiniões, eventualmente cai no meu colo alguma informação e eu trago a informação para vocês, mas tem colegas que passam o dia pendurados aí, né? Fazendo isso porque é o trabalho deles. Eu tenho meus programas de rádio, tenho meu trabalho na televisão, tenho meu trabalho institucional, uma assessoria, então realmente às vezes me sobra muito pouco tempo, e até mesmo para cuidar das coisas aqui do canal, né? Vira e mexe, vocês veem que eu gravo vídeo muito tarde à noite ou no dia seguinte, cedo de manhã. Então eu fico ligado em quem pode me ajudar, inclusive a produzir os vídeos, porque a informação às vezes vem de uma forma muito direta e objetiva e eu preciso refletir em cima disso. Recentemente voltou ao Twitter ou ao X, como queiram, né? Um rapaz que lá na época do presidente José Carlos Pérez tinha informações muito boas a respeito dos bastidores do Santos, que é o Roberto Suerriro. Ele deu uma sumida, né? E voltou agora trazendo boas informações também, né? E ele disse aqui, neste sábado, soltou a seguinte frase: Santos e W Torre têm divergências de difícil solução. Bom, já temos aí 7 meses da gestão, 8 meses da gestão do Marcelo Teixeira, e vocês lembram que no final do ano e durante a campanha eu trouxe aqui a informação, e essa eu conversei com uma pessoa mesmo que muito bem relacionada com as coisas da cidade e também do Santos Futebol Clube, que me falou na época que o Marcelo Teixeira queria construir um outro estádio com um grupo de empresários de Santos, talvez em outro lugar, enfim. Mas, e aí o Marcelo Teixeira, para não espantar, digamos assim, a parceria, até porque tem um contrato assinado, continuou revendo situações da parceria com a W Torre para chegar no ponto em que o Santos acha o ideal. Agora, o que o Santos acha ideal para ele, talvez não seja ideal para quem vai botar o dinheiro todo, para quem vai executar a obra e para quem vai administrar os custos do estádio e dividir o lucro depois com o Santos, que é o dono do terreno. Então, assim, não pode ser só vantagem para a W Torre, mas não pode ser só vantagem para o Santos. Então, se há essa queda de braço, e nós já estamos em agosto, e nada foi resolvido ainda, nada foi definido, não há já algumas semanas nenhuma sinalização no sentido de que essa parceria vai andar, eu acho que a gente, aliás, toda vez que se fala disso, é assim, numa hora vai, outra hora não vai, é uma novela interminável, né? O que será que falta para resolver, para assinar? É evidente que são claras as discussões sobre pontos em que cada lado puxa um pouco mais a situação para si. Então, a única coisa que eu tenho dito, e eu vou me lembrar aí sim de uma situação que eu conversei com uma pessoa do Santos que me falou o seguinte, até porque eu perguntei a época da história de ter o estádio na área do Meninos da Vila, né? Que vai sair o estádio, de um jeito ou de outro vai sair. O presidente do Santos me parece que tem a preferência por fazer na Vila Belmiro, né? Até porque em algum momento se foi falado que lá no Meninos da Vila, apesar de ser um terreno maior,
ah, não daria lá muito mais do que 30 mil lugares. Então, para fazer 30 mil lugares no Meninos da Vila, faz 30 mil lugares na Vila Belmiro mesmo. Se me dissessem assim, ó, dá para fazer 40 mil lugares no Meninos da Vila, aí até eu toparia, mas aí você fica com aquela história de ter dois estádios na mesma cidade, com custo, porque manter um estádio de futebol aberto durante a semana sem jogos tem custo de luz, de água, de manutenção, né? E o Santos sozinho, sem uma parceria, dá conta disso? Né? Por mais que venda naming rights no futuro e tal, dá para manter. Ah, mas o estádio, um vai ter mais jogos do que o outro. A W Torre vem com o pacote, inclusive, da promoção dos shows. O Santos vai fazer isso de que forma, caso rompa lá na frente o contrato com a W Torre? Então, assim, eu sei que é difícil, não é simples. Eu não é, como eu sempre digo para vocês, reformar um banheiro de casa, construir um estádio novo, mas vamos lembrar que é uma promessa de campanha do presidente Marcelo Teixeira. Ele precisa dar solução, nem que seja pelo menos a assinatura de um contrato ou a definição de onde vai ser, do tamanho do estádio, de que forma vai ser construído, quando vai ser construído e com as garantias financeiras. É uma promessa de campanha, né? Não dá para chegar daqui a um ano e meio, dois, dizer, ah, não tem nada, vamos jogar no Pacaembu de vez em quando e vamos dar uma reformada na Vila para aumentar 2, 3 mil lugares aqui e vamos em frente do jeito que está. Não é isso, né? Não é isso, porque enquanto os outros fazem 2, 3 milhões de renda, o Santos faz 500 mil. E se tem uma forma do Santos ganhar dinheiro com o estádio, e aí, assim, as pessoas que ficam brigando comigo, dizendo que eu sou bairrista, eu sou a favor da melhor proposta. Eu sou a favor da melhor proposta. Se o Santos um dia tiver uma proposta que seja razoável de um estádio em São Paulo, numa área em São Paulo que é difícil, que é caro, se alguém, ó, eu estou dando o terreno para vocês, ou eu entro com uma parceria e vocês me pagam com os lucros do estádio ao longo dos anos. Se alguém trouxer uma área em São Paulo para fazer um estádio bacana para o Santos, eu não sou contra, de forma alguma. Vale a mesma história se for em São Vicente, se for na Praia Grande, se for no ABC, onde quer que seja. O Santos precisa. Se pudesse ser na Vila Belmiro, ótimo. Né? Se pudesse ser em Santos, ótimo. Mas se não pudesse, não tiver área, se tiver que ir para outro lugar, que seja em outro lugar. O que não pode é o Santos ver todo mundo se virando, né? Os times Bragantino resolvendo o estádio novo, apesar do Bragantino não ter torcida, mas o plano da Red Bull certamente é ser o principal time do interior de São Paulo, né? E quem sabe capitalizar o interesse daquelas pessoas que torcem para os times das cidades, né? De Limeira, de Piracicaba, né? Todo mundo mantém o amor pelo time, mas começa a criar um vínculo com o Red Bull Bragantino, né? De Campinas, não sei, o futuro é um negócio muito complexo, né? A gente não sabe. Mas dessa o Bragantino começa a crescer, ganhar e tal, ele começa a capitalizar esses torcedores do interior, inclusive que o Santos trata muito mal, né? Porque o Santos, lá em 2004, quando foi campeão brasileiro, fez vários jogos no interior de São Paulo. Hoje em dia, para mandar um jogo no interior de São Paulo é uma briga danada, né? Porque, primeiro que os caras não querem sair da vila. Tem que ir para São Paulo, mas para o interior ninguém fala nada. Fizeram em Londrina, mas ninguém fala em prestigiar o torcedor do interior que sempre que precisou ajudou o Santos. Então, assim, e o silêncio da diretoria do Santos, ele é um indício de que as coisas não vão bem. Né? Porque, inclusive, nesses momentos em que o Santos mais teve dificuldades no campo, a história de falar do estádio sempre foi usada como cortina de fumaça. Apesar de ser uma cortina de fumaça não é uma cortina de fumaça propriamente dita feita para isso, porque existem realmente momentos em que a negociação anda mais e anda menos. O fato existe, ele não é um factoide, não é criado para encobrir os problemas. Mas era muito comum, quando o time vinha mal, ou tropeçava e tal, saía alguma novidade sobre o estádio, né? Positiva, né? Ou se fomentava alguma discussão. Nem isso tem acontecido, nem isso tem acontecido. Então, assim, eu espero que antes do fim do ano, porque se passar 31 de dezembro para 1º de janeiro e nada tiver sido resolvido, é sinal de que subiu no telhado literalmente essa parceria com a W Torre. E o Santos tem obrigação, o Santos tem construtores no seu, né? Tem o José da Costa Teixeira, é um importante construtor aqui em Santos.
pelo que consta, ele até via com bons olhos fazer o estádio lá na área do Meninos da Vila, enfim. Não sei se o Santos consegue visualizar alguma outra área. Eu disse aqui, eu fui o primeiro a falar, né? Os meus sonhos de consumo era no terreno onde é o Açaí, na Francisco Glicério com a Ana Costa. Você teria o problema ali do Hospital Ana Costa, mas se pegasse aquela área toda ali e mais o hortifruti que tem lá, mas não sei o que, dá para fazer um belíssimo estádio enorme, super bem localizado lá do VLT. Eu fui o primeiro cara a falar sobre isso, né? Mas a título de desejo, não de informação, né? Se pudesse ser num lugar desse, seria maravilhoso. Ou numa outra área que, sei lá, tivesse perdida aí pela cidade, alguma área que tenha, que seja estacionamento de caminhões, porque tem, a área tem, né? Tem os entraves jurídicos, né? Até na campanha o Maruca falou que tinha um terreno na região portuária, que seria uma parte possível ser usado para construir um estádio, enfim. Mas o silêncio do Santos ele é um indicativo de que realmente alguma coisa não anda nessa parceria com a W Torre. A não ser que nesta segunda-feira ou durante essa semana alguém venha e diga, olha, estamos aqui já caminhando para isso. E é a única situação que eu e qualquer torcedor do Santos queremos saber, né? Porque ficam esses vazamentos seletivos aqui, acolá e tal, e o torcedor fica sempre em dúvida. A W Torre, essa sim, mantém o silêncio. Você entrar em contato com a W Torre, ela não vaza nada, mas no Santos sempre tem alguém que vaza alguma coisa. Tá tudo bem, tá tudo mal, tá indo, não tá e tal, né? E o torcedor fica se perguntando, né? Porque os outros estão caminhando, todos estão caminhando. CT, a gente viu outro dia no jogo do Sub-20, né? O Santos contra o Cuiabá, o terreno que o Cuiabá tem, onde eles estão construindo, desenvolvendo um mega CT, com campos, com estrutura e tudo mais. Eles já usam o estádio de Copa do Mundo, que é grande, né? Tem o apoio do agronegócio. Então, daqui a alguns anos, talvez a gente corra o risco de ver a Série A do Campeonato Brasileiro com times com menos tradição, como acontece inclusive no futebol europeu. O Manchester City não tinha tradição, quer dizer, tinha tradição, mas não tinha títulos. Ficou lá não sei quantos anos sem ganhar nada. Aí começou a ganhar tudo porque teve um investidor. Então daqui a pouco você vai ter o Fortaleza muito bem administrado, o Bahia com a SAF, o Cuiabá com a injeção de dinheiro que tem, o Atlético Paranaense que foi se estruturando, foi crescendo, ainda não tem tantos títulos relevantes assim, mas daqui a pouco acontece com algum outro clube, o Criciúma, que tem um plano também para reformular o Heriberto Rios, transformar num estádio mais moderno, né? O Vitória não vai querer ficar atrás do Bahia, os times vão correr atrás. Os times vão correr atrás, né? Esses do Centro-Oeste, daqui a pouco acontece com o Goiás, com o Vila Nova, com o Atlético Goianiense e o Santos nessa história. Nós vamos ficar aqui no rodapé de Corinthians, São Paulo e Palmeiras, como já estão hoje a Portuguesa de Desportos, o Juventus, né? Times da capital paulista de enorme tradição e que um dia faziam, né, bons papéis no futebol paulista. Então, nós não queremos isso para o Santos. Então, eu espero que a diretoria faça realmente o melhor e tome a decisão mais acertada. Só que não pode demorar muito. Cada ano que passa em que a gente fica para trás nessa história de estádio, é mais dinheiro que os outros ganham, é menos dinheiro que a gente ganha, é mais contratações que os outros conseguem, menos contratações que nós conseguimos, mais títulos que eles ganham, menos títulos que nós ganhamos. É uma lógica simples, é uma lógica simples. Então tem que cuidar do time de futebol, tem que cuidar do time de futebol, mas é preciso investimento em infraestrutura. O CT com a pintura, com as novidades, com a iluminação, beleza. A Vila, uma coisinha aqui, outra ali que fizeram, ótimo. Mas não dá para ser só isso. Não dá para ser só isso. Eu sei que tem muita gente debruçada no Santos, que ninguém está parado, que as coisas estão sendo vistas e feitas. Não é fácil. A burocracia é complicada, né? O Santos tem algumas figuras de trâmite político que tentam desatar alguns nós aí em Brasília, em São Paulo. Mas, assim, é preciso redobrar esses esforços. O tempo está correndo e a gente está perdendo dinheiro, literalmente, dinheiro que não vem, por exemplo, na mesma proporção de cota de televisão, de patrocínio de camisa, porque outros times têm mais torcida e têm mais boa vontade da mídia em relação aos seus respectivos campeonatos, né? A mídia tem uma preferência clara por alguns times e o Santos não está entre eles. Então a gente precisa realmente correr atrás
para ter lucro, né? Não é correr atrás do prejuízo, é correr atrás do lucro que o Santos precisa para, tendo estrutura, aí o torcedor tem que entender, a estrutura ajuda a ter time forte. Enquanto alguns não entenderem isso, vai ficar muito difícil, tá bom? Vamos aguardar se vamos ter novidades em breve. Este foi um conteúdo em nome da 1xBet. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.